Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você os últimos dados da pesquisa Datafolha para a presidência. E você também vai saber quais são as estratégias dos candidatos nessa reta final das eleições. Lula divulgou hoje uma carta para o eleitorado evangélico e Bolsonaro volta atrás e diz que Forças Armadas não fizeram auditoria nas urnas eletrônicas. No noticiário internacional, você vai saber que o presidente russo Vladimir Putin disse que vai introduzir a lei marcial em 4 regiões da Ucrânia que foram anexadas em setembro. E tem uma surpresa muito especial nesse episódio, uma homenagem aos 100 anos de Dias Gomes, que é o criador de novelas como Bem Amado e de personagens como Odorico Paraguaçu. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. CBN Eleições 2022. E eu vou começar esse episódio falando, é claro, sobre eleições, porque não tem como, né? E o foco é a estratégia das campanhas nessa reta final. Hoje, o candidato do PT, por exemplo, o ex-presidente Lula, apresentou uma carta aos evangélicos. Nela, Lula disse que o governo dele, caso seja eleito, não vai adotar quaisquer atitudes que firam a liberdade de culto e de pregação ou criem obstáculos ao livre funcionamento dos templos. Nessa carta, Lula falou que, se Deus permitir que ele seja eleito, ele vai estimular a parceria entre a gestão pública e as igrejas evangélicas. E se por acaso você acompanha aqui o Panorama há algum tempo, com certeza você deve se lembrar que no início de agosto, a nossa repórter aqui da CBN, Vitória Abel, revelou que estava sendo disseminada nas igrejas evangélicas a notícia falsa de que Lula poderia fechar igrejas evangélicas, caso ele fosse eleito. E isso está rolando ainda. Por isso que, em um ponto da carta, o ex-presidente disse que, no período do governo dele, foram assinados decretos e leis que garantiram a liberdade religiosa e disse também que mantém esse mesmo compromisso e respeito aos evangélicos. O petista ainda prometeu que o governo jamais vai usar a fé para fins políticos e partidários. E tem mais. Lula também fez uma defesa dos chamados valores cristãos e disse que compreende o papel central da família, que é defendido pela igreja, e entende que a orientação dos pais é fundamental na educação dos filhos e que cabe à escola respeitar os valores das famílias sem a interferência do Estado. Por fim, o candidato do PT voltou a dizer que é pessoalmente contra o aborto e que isso não é um tema a ser resolvido pelo presidente, mas sim pelo Congresso Nacional. E durante a apresentação dessa carta, Lula disse que resolveu fazer esse documento em meio à intensificação de mentiras disseminadas nas igrejas. Quando eu resolvi, fazer a carta, é por respeito a vocês. Porque eu sei o quanto as pessoas sérias sofrem para enfrentar as pessoas mentirosas, tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica. Porque minha mãe dizia, a mentira, ela voa e a verdade engatinha. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Antes da divulgação desse documento, houve uma resistência do ex-presidente e também de parte da equipe da campanha em fazer uma carta exclusivamente a esse público, mas depois Lula foi convencido. E essa mudança de chave aconteceu porque a campanha do PT identificou o aumento na disseminação de notícias falsas entre o final do primeiro turno das eleições e início do segundo, o que deu aí uma força para a ala do partido que era a favor dessa carta. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, que é evangélica e auxiliou Lula nessa carta e também nas interlocuções com os evangélicos, diz que o país vive
houve uma instrumentalização da fé. Jesus amava porque ele tinha um pensamento da transformação e da ressocialização. Estamos vivendo um momento, meus irmãos e minhas amadas irmãs, um momento de claramente instrumentalização da fé. E isso é pecado. A carta de Lula aos evangélicos foi lida hoje em um evento em São Paulo com aproximadamente 230 pessoas de 30 denominações diferentes. Entre elas estão Assembleia de Deus e Igreja Batista. Os pastores que estavam presentes lá disseram para nossa reportagem que existe uma orientação do Comitê Evangélico do PT para que eles reforcem as conversas com os fiéis sobre a atenção às fake news e para que desmintam as notícias falsas. Do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição ao cargo pelo PL, minimizou essa carta de Lula. Hoje ele ficou em Brasília e deu uma rápida entrevista. E nela, Bolsonaro questionou as entidades que assinaram esse documento e disse até que no meio militar existem dissidentes. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, quem assinou? Qual é o perfil de quem assinou? Tem igrejas? Qual que é a densidade deles? Fecha aspas. Outro assunto que o presidente Jair Bolsonaro foi questionado hoje foi sobre a auditoria das urnas eletrônicas que foi feita pelas Forças Armadas. E você sabe o que ele disse? Bolsonaro falou que não tem auditoria feita pelos militares. Só que é estranho isso porque eu lembro você que no dia da votação do primeiro turno, Bolsonaro disse que aguardaria um relatório das Forças Armadas para se posicionar sobre a eficácia das urnas eletrônicas. Mas hoje ele voltou atrás e falou o seguinte, abre aspas, as Forças Armadas não fazem auditoria, a Comissão de Transparência Eleitoral não tem essa atribuição, então furada, fake news, fecha aspas. E aí um repórter insistiu se Bolsonaro não havia falado antes desse relatório. E ele falou o seguinte, abre aspas, você agora está botando palavras na minha boca agora? Não coloque na minha boca, fecha aspas. Ontem, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Defesa apresente esses dados do relatório sobre a votação. E até o momento, as Forças Armadas não entregaram nenhum material. E hoje teve mais uma rodada da pesquisa Datafolha. Esse levantamento ele foi divulgado agora no começo da noite e essa pesquisa ela foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e mostra que o ex-presidente Lula do PT tem 49% de intenção de votos no segundo turno e mostra também que o presidente Jair Bolsonaro do PL tem 45%, ou seja, segundo o Datafolha, a diferença dos candidatos está no limite da margem de erro e com o petista em vantagem. Esse levantamento ele foi feito entre segunda-feira, dia 17, e essa quarta-feira, dia 19, e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos somam 4%, não sabe ou não respondeu, somam 1%. Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 52% e Bolsonaro 48%. Para calcular esses votos válidos, eu lembro você que são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. Esse é o mesmo procedimento que é usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. A pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje, aponta também que 6% dos eleitores não estão totalmente decididos em quem vão votar nesse segundo turno. Os que dizem ter certeza no voto são 94%. O levantamento também aborda a aprovação do governo Bolsonaro e aponta que 39% dos brasileiros reprovam o governo e os que aprovam são 38%. E os que consideram regular são 22%. E tem também a rejeição aos candidatos. A pesquisa mostra que metade do eleitorado, ou seja, 50%, não votariam no presidente Jair Bolsonaro de jeito nenhum. Os que dizem não votar em Lula, do PT, são 46%. Já os que dizem que vão votar em Bolsonaro, com certeza também teve uma oscilação dentro da margem de erro. Passou de 42% na pesquisa passada para 43% hoje.
O de Lula caiu 1 ponto, de 48% para 47%. O Datafolha entrevistou 2.912 pessoas em 181 municípios entre os dias 17 e 19 de outubro. E a margem de erro, como eu contei, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. Essa pesquisa ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-07340/2022. Aproveitando aqui o combo eleições, eu vou voltar a falar sobre assédio eleitoral, porque o Ministério Público do Trabalho está registrando nos últimos dias uma explosão de denúncias de assédio eleitoral nesse período de campanha, principalmente agora no segundo turno. No total, para você ter uma ideia, os procuradores do trabalho já contabilizaram 447 casos de empregadores que, de alguma forma, ameaçaram, intimidaram ou forçaram trabalhadores a votar em um determinado candidato. E esse número mais do que dobrou em relação a 2018. Só para você ter uma ideia, em todo o pleito de 2018, ou seja, primeiro e segundo turno, foram 212 casos. E agora já temos 447 e ainda faltam 11 dias para o segundo turno. E um detalhamento que chama a atenção é que as denúncias de 2018 eram relativas a 98 empresas. E agora, em 2022, as 447 denúncias representam mais de 400 empresas, o que reforça que é um comportamento que está sendo disseminado nas empresas. O balanço do Ministério Público do Trabalho aponta também que a maior parte das denúncias foi registrada na região sul do país. Foram mais de 170 denúncias envolvendo empresas da região. E a maioria dos casos envolve ações de patrões que tentam coagir os funcionários a votarem em um determinado candidato. O Ministério Público do Trabalho não detalha as denúncias. Diz que não se preocupa em contabilizar o total de denúncias que envolvem as campanhas de Bolsonaro e de Lula, mas que apura todos os casos. Até sobre isso, o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, concedeu uma entrevista hoje ao Jornal da CBN e disse que o objetivo não é impedir o debate político nas empresas, mas sim coibir casos de coação ou de empregadores que ameaçam com demissão ou cortar o dinheiro de fornecedores, por exemplo. Já há, inclusive, casos em que o empregador grava vídeo que comunica aos fornecedores que vai diminuir um percentual de 30%, por exemplo, se o candidato Y ganhar. Não é o debate, não é a conversa. Isso não, é a liberdade de expressão, está na Constituição Federal. Agora, o que não pode é você utilizar-se de uma situação determinada para forçar outra pessoa a declarar o voto ou a votar. Inclusive, não precisa nem concretizar esse ato. Ou seja, não precisa a pessoa ter votado. Basta haver a simples ameaça ou favorecimento para prejudicar ou beneficiar algum candidato. A preocupação do Ministério Público do Trabalho foi levada ontem ao Tribunal Superior Eleitoral e o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, anunciou hoje que vai se reunir com as confederações da indústria e do comércio em busca de soluções aí para esse tipo de assédio. Alexandre de Moraes disse ainda que a Justiça Eleitoral não vai tolerar esse tipo de ação que é criminosa. O eleitor tem que ter liberdade na hora do voto, liberdade no momento do voto, para que o eleitor possa, a eleitora possa, com a sua consciência, analisando as propostas que foram feitas e vêm sendo feitas, possa escolher o melhor candidato, sem qualquer interferência ilícita. Eu reitero aqui que o assédio moral é crime. O Tribunal Superior Eleitoral não vai tolerar assédio moral nessas eleições. Eu vou mostrar para você um exemplo de como acontece esse tipo de assédio eleitoral. O G1 Bahia teve acesso hoje ao áudio de um empresário do setor do agronegócio que confessa ter orientado funcionárias lá no oeste da Bahia a colocarem o celular no sutiã para filmar o voto na urna eletrônica e comprovar, depois das eleições, que votaram conforme a imposição dele. Bota para fora logo. Eu também lá em casa, o que estava, eu tirei já. Tinha 5, 2 voltou atrás. Aí dos outros 10 que estavam ajudando na rua, todo mundo teve que provar, filmaram a eleição
Você vira, entra com celular no sutiã, que seja, vai filmar. Senão rua. Filmaram e provaram que votaram. E 2 não queriam, tá para fora. Hoje já estão falando, não, eu vou votar no Bolsonaro agora. Então vota primeiro, prova que te dá o serviço. Caso contrário, antes não. Esse caso está sendo apurado também pelo Ministério Público do Trabalho. E aproveitando que eu estou falando aqui de judiciário, hoje o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, se reuniu com representantes das principais plataformas de redes sociais. E durante esse encontro, o presidente do TSE disse que a situação da disseminação de informações falsas na campanha de segundo turno está um desastre. Segundo Alexandre de Moraes, as empresas estão demorando muito para remover os conteúdos com desinformação. Inclusive, amanhã, o TSE vai votar uma resolução que amplia o poder de polícia para agir contra a desinformação eleitoral. E tem mais um espaço aqui para falar sobre política, porque o ex-governador de São Paulo, João Dória, que estava aí sumido da política, anunciou hoje que se desfiliou do PSDB, partido em que ele fez parte por 22 anos. Pois é, ele formalizou essa saída junto ao diretório estadual e disse que vai sair de cabeça erguida. Dória também disse que foi inspirado pelas ideias e virtudes de nomes como Franco Montoro, José Serra, Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso, e que buscou aí ao longo desses 22 anos cumprir uma missão política e partidária pautada na excelência da gestão pública, no Estado menor e em favor de uma sociedade mais justa. João Dória desejou agora que o PSDB tenha um olhar atento ao passado em busca de inspiração para o futuro e que haja sempre em defesa da democracia, da liberdade e do progresso social. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Um dos setores mais promissores no Brasil atualmente é o agronegócio. O país está entre os grandes exportadores de commodities agrícolas do mundo. Atualmente, o agronegócio representa mais de 1/4 do produto interno bruto brasileiro. E para acompanhar esse crescimento e os investimentos feitos no setor, foi fundamental que o mercado financeiro se especializasse e evoluísse junto. Bons exemplos disso são as instituições financeiras que criaram produtos exclusivamente voltados para esse segmento. E o Banco BV, que é um dos maiores bancos do país, tem a expertise quando se trata de agronegócio. O banco tem uma equipe dedicada em todas as frentes para entender e atender especificamente esse segmento. O agronegócio representa hoje 25% da carteira corporativa do banco, e isso mostra o seu peso e a importância para o BV. Consulte mais informações no bv.com.br e siga também nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, tem uma informação muito útil para você que sempre atende ligações de telemarketing. Não é o meu caso porque simplesmente eu não atendo, eu ignoro. E a notícia é o seguinte: hoje a Agência Nacional de Telecomunicações anunciou uma série de medidas para ampliar o combate ao telemarketing abusivo. A Anatel informou que desde junho, quando implementou medidas cautelares para bloquear ou suspender serviços que atuam dessa forma, houve uma queda de 1 bilhão nas chamadas curtas, que são aquelas que duram cerca de 3 segundos e normalmente são feitas por robô que desligam na sua cara. Ainda assim, foram registradas 2,8 bilhões de ligações desse tipo somente na primeira semana de outubro. E para ampliar aí o combate ao abuso de ligações, a agência decidiu criar hoje um critério para identificar as empresas que usam diversas linhas para fazer essas ligações. Então agora, além de bloquear números que realizam ao menos 100 mil chamadas curtas por dia, vai ter também um bloqueio de linhas que realizam 85% dessas chamadas curtas. E o conselheiro da Anatel, Emanuel Campelo, explicou que o objetivo dessa medida é criar um critério qualitativo para analisar as ligações feitas e identificar empresas com práticas abusivas.
Se a cada 100 ligações que ela realiza, mais de 85 são chamadas de curta duração que não realizam comunicação com o consumidor, ela passará a estar enquadrada no critério da eficiência, será bloqueada da mesma forma que era bloqueada com critério de número absoluto. Ou seja, a Anatel agora, além de implementar um critério quantitativo, que foi o primeiro, passa agora a ter um critério também qualitativo, que é esse critério da eficiência. Essa ação tem como objetivo combater empresas que usam diversas linhas para ações de telemarketing e que continuam assim fazendo ligações curtas. As regras de bloqueio vão ter uma validade até o dia 30 de abril de 2023. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,46% aos 116.274 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em alta de 0,37% aos R$ 5,274. Já o euro terminou com uma queda de 0,44% aos R$ 5,155. No cenário internacional, a guerra da Ucrânia continua no foco do noticiário. E hoje o presidente russo Vladimir Putin diz que vai introduzir a lei marcial nas 4 regiões da Ucrânia que foram anexadas em setembro. Essa medida vai atingir as regiões de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. E aí você deve estar se perguntando, o que é essa tal de lei marcial? Então, é uma norma implementada em cenários de conflitos, crises civis e políticas, e que substitui as leis e autoridades civis pelas militares. Até no início da invasão russa à Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou a introduzir essa mesma medida no país. E hoje, em um outro decreto que foi publicado por Putin, ele restringiu o movimento de entrada e saída de civis de 8 regiões russas ou anexadas por Moscou, como Krasnodar, Belgorod, Briansk, Voronezh, Kursk e Rostov. Todas essas regiões que eu citei para você são próximas à Ucrânia e essa medida vale também para os territórios ucranianos da Crimeia e Sebastopol, que a Rússia anexou de forma ilegal em 2014. Essa implementação da lei marcial ela chega no mesmo dia em que funcionários russos instalados em Kherson, que é uma das 4 regiões ocupadas, começaram a expulsar civis da cidade sob a alegação de um ataque ucraniano iminente. Putin disse que essas medidas aumentariam a estabilidade da economia, indústria e a produção em apoio à guerra da Ucrânia. Em reação a esse anúncio de Putin, o governo ucraniano disse que a declaração deveria ser considerada uma pseudo-legalização de saque de propriedade ucraniana. Hoje é quarta-feira, mas eu tenho uma surpresa. Você vai ouvir agora uma edição especial da Rádio Sucupira. E tem um motivo muito especial. Essa é uma homenagem ao genial Dias Gomes, que é criador de personagens inesquecíveis como o prefeito Odorico Paraguaçu. Dias Gomes faria 100 anos hoje se estivesse vivo, e o romancista, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras foi um dos maiores dramaturgos e novelistas que o país já teve, assim como a esposa dele, Janete Claire, que é rainha das novelas. E além de O Bem Amado, Dias Gomes foi autor de sucessos como Roque Santeiro e O Pagador de Promessas. E como vocês sempre comentam comigo, as falas do prefeito Odorico Paraguaçu, que é vivido por Paulo Gracindo, continuam bem atuais, né? Isso depois de quase 50 anos da exibição na TV Globo. E nessa edição extra da Rádio Sucupira, a cidade discute as novas políticas do prefeito Odorico Paraguaçu. Seu nome? Alfredo de Freitas Dias Gomes. Eu nasci no dia 19 de outubro de 1922, no ano da Semana de Arte Moderna. Bem Amado é a primeira novela a cores produzida no Brasil e foi feita em 1973. Aquele local que o Dias gosta é o lugar que o Dias foi criado, que é Itaparica. Itaparica, então, serve de referência para nós para construirmos a cidade do Odorico Paraguaçu.
de Sucupira! Meus conterrâneos de Sucupira! Essa cidade não pode continuar nessa situação! Na atual conjuntura, a gente tem que fazer o cemitério municipal! Queremos o nosso cemitério! Queremos o nosso cemitério! Queremos o nosso cemitério! E vão ter! Palavra de Odorico Paraguaçu! Telegrama para onde? Para Salvador. Era pedindo uma quantidade muito grande da vacina. E o senhor passou? Ah, claro. Mas pro inimigo nosso? Um detrator do prefeito? Eu não passava. Eu acho que isso que o senhor está dizendo e tá planejando é desumano. Seu do céu! Veja como fala, hein? Mas é isso que eu tô dizendo, e isso que o senhor tá pensando é desumano. O senhor deve ter ouvido falar em nepotismo também, né? Mas eu não sou um nepote. Eu já vi dizer que o senhor nomeou vários parentes seus para cargos públicos, é verdade, mano? Não, gente, são cargos de confiança. E se a gente não tiver confiança nos parentes, em quem vamos ter confiança, né? Eu não soube nem como defender o executivo. A única coisa que eu pude fazer foi tentar tirar a responsabilidade do prefeito do fato. Ô, gente, e tem gente que acha que eu sou responsável? Sim, tem. Eles acham que, se não foi o senhor que mandou, pelo menos devia saber de tudo e concordou. Calunismo! Isso é calunismo! Eu não sabia de nada! Quem é que vocês pensam que estão prendendo? Vocês estão prendendo o vereador mais votado de Sucupira! E eu vou ser deputado! E você presidente! O coronel da oposição estão caindo de pau em cima do juiz. Eu sempre disse que Sucupira precisava de um juiz assim. Um juiz apetrechado de virtudes morais e cívicas que se exige num magistrado. Que ele é um homem às direitas, não é um homem às esquerdas. Oh, gente, mas ainda ontem o senhor deu uma declaração a favor, não é? Seu Liceu, só os idiotas não mudam de ideia. Como diziam os romanos quando usavam saiote e sandália, rebus sic stantibus. Traduzindo, mudou a situação, mudam os compromissos. Povo de Sucupira! Hoje é dia de perdoar os insultos, de esquecer os desaforismos e os caluniamentos, de passar uma borracha nos pra trás mente e partir pra frente mente de coração limpo, alma lavada e enxaguada, para apertar a mão do inimigo de ontem que vai ser o seu amigo de amanhã. Muito bem! E viva o amor! E é assim, com esses sábios conselhos do senhor prefeito à população, a Rádio Difusora de Sucupira, aqui no Erra na Mira, volta aos seus estúdios. Alô, alô, estúdio! Voltando ao estúdio do Panorama CBN, eu preciso contar para você que essas falas da novela Bem Amado que você ouviu foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é do incrível Dias Gomes e a interpretação é do grande Paulo Gracindo. E a edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio, que sempre são impecáveis. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos, combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.